começar a gravar, hein? Pronto, começou. Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma aula. Deixa eu abrir aqui. Cálculo algébrico. Então, essa semana ainda é, do meu ponto de vista, coisa que não é do nono ano. Mas essa aula já é uma aula muito importante. Sem ela, você não vai aprender o conteúdo do nono ano. A gente é obrigado a fazer isso porque ano passado a gente estava em pandemia, estamos em pandemia ainda, e aí a secretaria pede para a gente reforçar os conteúdos do ano passado. Então é por isso que eu estou sempre pegando conteúdos anteriores para a gente introduzir conteúdos do nono ano, tá? Você não vai ficar prejudicado, você vai aprender tudo no nono ano. Então vamos lá. Bem, aqui eu tenho a ideia, vou começar com essa do lado esquerdo aqui, das balanças. A balança significa equilíbrio. Então, tudo que está desse lado aqui, que eu circulei, é exatamente igual em relação ao seu peso ao que está do lado direito. Então, aqui eu, por exemplo, tenho um peso de 3, com um peso de 2, isso aqui dá 5, que é igual a um peso de 4 com um peso de 1. Tá. A ideia da balança é a ideia que está por trás das equações, tá? Então, essa ideia da balança que está por trás da ideia de resolver a equação. Bem, e o que é essa ideia de equação? Eu tenho um valor desconhecido aqui, eu estou chamando de x, e eu quero descobrir o valor de x. E para isso eu vou usar o quê? Eu vou usar uma comparação, eu vou fazer comparações entre dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. Então, no lado esquerdo, eu tenho um pezinho de x com um pezinho de 3. E esse lado está dizendo que vale o mesmo, ou seja, é igual a um pezinho de 5 com um pezinho de 2. Por quê? Porque está equilibrado. Então, veja, se no lado direito eu tenho um peso de 5 e um peso de 2, então vale 7, correto? Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, se no lado aqui direito vale 7, que número que eu coloco aqui no x, para que também o primeiro lado também vale a 7, né? O raciocínio aqui é muito simples. É quanto? Pode falar. Isso. 4 mais 3, 7. Então, essa é a ideia básica das equações que a gente viu no 7º ano. Tá? E numa balança, o princípio é simples. Qual que é o princípio? O princípio da balança. Da balança. Se você souber isso, você sabe matemática. Tá? Então, o princípio da balança diz o seguinte: tudo que se fizer, tudo que for feito de um lado, quando eu digo essa palavra tudo, eu vou explicar. Tudo que for feito de um lado da equação deve ser feito exatamente igual do outro lado. A gente só tem dois lados. Entenderam isso aqui, esse princípio? Tudo que, quando eu falo tudo, estou me referindo a quê? Estou me referindo às operações matemáticas. Então, por exemplo, se eu somo 2 de um lado, eu tenho que somar 2 do outro. Então, basicamente, esse é o único princípio para resolver uma equação. Tá? E aí vocês aprendem de maneira totalmente errada na escola. O professor ensina assim para vocês, ó, por exemplo, x menos 2 igual a 3. Ele fala assim.
Eu não sei se vocês vão lembrar, mas diz assim: o menos 2 está negativo, passa para o outro lado positivo. Alguém aprendeu assim? Sim, sim. Exatamente assim. Então, isso está totalmente equivocado. Isso não é matemática, isso nem é raciocínio, isso é mágica, isso é matemática. Porque você está dizendo o seguinte, que os números têm vida e eles têm opções e eles podem se deslocar de um lado para o outro. Não, gente. Isso aqui não está errado. Mas não é o raciocínio que está por trás. Isso aqui só pode ser aplicado, isso aqui só pode ser feito depois que você sabe o que está acontecendo. Porque isso aqui é meio que um macete, um atalho. Isso aqui é um atalho que você tem que primeiro entender o porquê que isso aqui é verdade para depois usar. Se eu não explico da maneira correta, o aluno ele nunca vai gostar de matemática. Essa é a verdade. Não tem como você gostar de matemática obrigando os números a passarem para o outro lado sem ele ter opção de escolha ou algum motivo pelo qual isso foi feito. Compreende? Ele falava que todo número que estava negativo de um lado passava para o outro positivo, e todo número positivo passava por um lado negativo. Essa é a parte da matemática, né? Tipo, o número está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Nossa, imagina se a vida fosse assim, o meu saldo do meu banco está negativo, estou devendo, aí eu passo para o outro lado, agora eu estou milionário. Não, gente, não existe isso. Existe uma explicação, tá? Agora, se você pega isso aqui que eu acabei de explicar, que é o princípio da balança, você vai entender por que o professor falou isso, mas você vai entender de maneira matemática, tá? De maneira matemática. E isso faz grande diferença para a gente raciocinar, para a gente pensar, porque matemática é raciocínio, não é fazer conta. Então, olha só a definição de equação que eu peguei ali. Equação é uma igualdade, então tem um sinal de igual, em que há pelo menos uma letra para representar um valor desconhecido. Pode ter mais letras, tá? Pode ter letras diferentes, mas a princípio a equação você quer descobrir o valor de uma letra. Então, vou fazer esse exemplozinho aqui, em que eu vou repetir a equação, eu acho que eu fiz lá no vídeo, mas eu vou só repetir aqui o que eu expliquei lá no vídeo, para vocês verem o princípio da balança funcionar. Então, olha só, eu tenho uma igualdade. E aqui eu tenho um primeiro lado aqui, e eu tenho um segundo lado. Esses lados são chamados de membros. Então, tem o primeiro membro e segundo membro. Tá? É só a título de curiosidade. Não precisa decorar isso aqui, não. Tá? Então, o que acontece? Eu vou aplicar o princípio da balança. O que eu vou fazer? Eu vou somar aos dois lados. Eu vou somar 8 positivo. Tá? Olha o que vai acontecer. Eu vou somar 8 positivo dos dois lados. 5x menos 8. 3x menos 2. Olha o que vai acontecer. Eu vou até mudar de cor aqui. Ó. Então vai ficar assim. Eu somei 8 desse primeiro lado e somei 8 nesse primeiro lado. Olha o que vai acontecer. Agora você imagina uma balança. Ela está equilibrada, certo? Se eu colocar um peso de 8 dos dois lados, ela não vai continuar equilibrada? Yes ou não? Sim. Ó, eu tenho uma balança equilibrada, aí eu coloco um peso de 8 desse lado, ela vai fazer isso aqui, ó. Se eu colocar um peso de 8 desse lado, ela vai pengar para cá. Se eu colocar um peso de 8 do outro lado, ela não vai ficar equilibrada de novo? Vai. Sim. Esse é o princípio da balança. Olha só o que acontece. Aqui, ó, menos 8 com mais 8 vai dar 0. Então, nesse primeiro membro aqui, vai sobrar só o 5x. Nesse segundo lado, vai sobrar o 3x, o menos 12 e o mais 8. Agora, repare, essa linha aqui, de verde, para essa linha de verde aqui. Veja se não é o que o professor falou lá. O menos 8 está desse lado e ele passou para o segundo lado, só que agora positivo.
Tá vendo? Repararam? A linha 1 e a linha 3, o que aconteceu? Sim. Só que o que ele omitiu na explicação é a parte mais interessante. É a parte matemática da brincadeira. Essa velocidade menos com menos dá mais. Não, essa parte aí. Não é isso não. Mas ó, o que ele omitiu, eu estou circulando de laranja aqui, é o pensamento matemático. É o pensamento matemático que ele está escondendo. Tá? Se você não entende isso, você não está fazendo matemática. Você decorou uma regra e está aplicando, como fazer um bolo. Você vai lá, bota os ingredientes e pronto. Você não está pensando em nada. Então, o pensamento matemático, para mim, é mais importante que até mesmo o resultado dessa conta aqui. Tá? Então, olha só. Feito isso, eu vou simplificar aqui 5x, 3x, e aqui, ó, menos 12 com mais 8 vai dar menos 4. Tá, por que eu fiz isso? Por que eu resolvi somar 8 dos dois lados? Por que eu pensei em fazer isso? Qual que era o objetivo que estava por trás? Deixar o X, o 5x separado. Exato. Você tem que ter um objetivo, né? A ideia é justamente essa. A estratégia é isolar o X, é deixar um X igual a alguma coisa aqui. Porque aí, pelo método da comparação, comparando o primeiro lado com o segundo lado, eu vou descobrir o valor de X. Então, por isso que eu objetivei eliminar o menos 8 do primeiro lado. Da mesma forma que, estrategicamente, agora seria interessante eu eliminar quem do segundo lado? Quem que seria estrategicamente interessante eliminar no segundo lado? O 3x. O 3x. Por quê? Porque ele é letra. Muito bem. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu elimino o 3x? Subtraindo 3x dos dois lados. Ah, droga. Ele foi mais rápido do que eu. Subtraindo 3x. Subtraindo 3x dos dois lados. Mas subtrair 3x é a mesma coisa que somar menos 3x. Subtrair 3x é a mesma coisa que somar menos 3x. Pensa nisso aí. Então, ó, menos 3x aqui. Menos 3x aqui. Novamente, isso que eu estou fazendo é o pensamento matemático. O que vai acontecer como consequência? Ó, esse camarada aqui, do segundo lado, ó, 3x menos 3x, que vai dar 0. Então, o que vai sobrar para a gente é justamente o 5x menos 3x igual a menos 4. De novo, parece que o 3x estava positivo aqui e ele passou para o outro lado negativo. Né? Parece que foi isso que aconteceu, mas não foi. Não é o mesmo cara, tá? Mas para título de macete, sim. Então, quanto que é 5x menos 3x? 2x. 2x. Menos 4. Tá? Então, aqui agora, ó, você já está na cara do gol. Eu vou até fazer mais rápido aqui. O que você vai fazer aqui? A mesma coisa. Você vai dividir os dois lados por 2, né? Ó, divide por 2 desse lado aqui. Divide por 2 desse lado aqui. Porque aqui eu tenho o dobro de x. Então eu quero saber só o valor de x. 2 dividido por 2 dá 1. Não precisa colocar. 4 dividido por 2 dá 2. Beleza? Aí lá no vídeo eu explico uma maneira de você saber se sua resposta está certa sem conferir. Ou seja, você não precisar de professor, mas eu não vou fazer essa explicação aqui não. Você olha o vídeo lá, beleza? Beleza. Alguém botou alguma dúvida lá, tranquilo? Chat lá, tá tranquilo, né? Pessoal, uma maneira de fazer aqui, de pensar o X, é como se pensasse na sua mão, tá? Se você pensar na sua mão como sendo o X. A técnica da mãozinha é muito interessante, tá?
você, em vez de pensar em x, você tampa sua mão, por exemplo. Você tem sua mão aqui, mais 4 igual a 12. Então, quanto que tem que valer sua mãozinha? É mais ou menos assim que começa a pensar para tentar resolver a equação, tá? Eu não vou nem corrigir essa, porque é muito fácil, tá ok? Vamos acelerar aqui. Aqui, vocês fizeram a questão 2? Questão 2? Sim. Sim, por quê? Letra A deu quanto? Calma aí, deixa eu só tirar o caderno aqui. 8. X igual a 8. X igual a 8. Não é 8 não, é x igual a 8. Letra B. Letra B. X igual a menos 8. X igual a menos 8? Menos 2, menos 2. Letra C. Oi. X igual a 7. 17. Tem alguém falando alguma coisa para estar com dúvida? Quem é? Alguém falou algo? Não, né? X igual a? Qual a? 7. Letra C. A letra 7. 7. Word D. Letra D. 0,4. 0,4. X igual a 0,4. Letra E. 21. X é 10,5. Hã? A minha deu 10,5, mas eu coloquei 10,5? E aí? 10,5. 10,5? Ó, 0,5. tá entre 10,5 e 21. Não, a equação é uma resposta exata, ela não tem esse tipo. Não, eu tô falando que o pessoal tá falando. Ah, tá. É 10,5 ou 21. Olha só, aqui o que acontece? Eu não gosto de trabalhar com número decimal, não. Vou ser sincero para vocês. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar 9 desse lado, para eliminar esse menos 9. E do outro lado eu também somo, né? 9 também. Então isso aqui vai ficar 0,5x. Aqui vai dar 0, né? Menos 9 mais 9 vai dar 0. E aqui vai dar 10,5. Tá? O 0,5, ele pode ser escrito assim, ó. 1 sobre 2, como fração. Tá? 1 sobre 2. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar por 2 desse lado e vou multiplicar por 2 desse lado. Por quê? Porque olha só, esse 2 corta com esse 2. Então fica 1x. Que é o que eu quero, do lado esquerdo x. E aqui vai ficar 10,2 vezes 2. O dobro de 10 é 20, o dobro de meio é 21. Ou é 1. Então fica x igual a 21. Beleza? Como deu duas respostas, eu resolvi fazer para tirar a dúvida. Entenderam aí, galera? Dá um salve aí. Sim. Sim. Tá, letra F. X igual a quanto? 5,5. 5,5? 5,5 também. 19. 5,5? Tá errado. 5,5. Ou Tá 22 errado. sobre 4. Tá errado. Menos 4? Não. Mas é quase isso aí. Menos 5,5. Isso, menos 5,5 ou menos 22 sobre 4.
Então, pessoal, o que Falei os acontece? valores, só que não coloquei negativo. O erro do sinal você erra tudo, não tem nem como considerar tipo, meio certo, tá? Então toma cuidado. Letra G. A letra G. -1. Deu 3. Eu dividi 3 dividido por 3 no final e coloquei igual a 1. -1. -1. Tá? Letra H. -16. Todo mundo aí, -16. Perfeito. Letra I. -6. Quanto? -6. -6? Não sei não. 4. 4. Vou fazer a letra I aqui, que deu inconsistênciazinha aqui. 2 que multiplica 3x menos 5 igual a 14. Então, olha só. Como eu tenho 2 multiplicando algo em parênteses, eu tenho um fator aqui. Eu posso já começar com a divisão. Eu posso dividir por 2 desse lado e dividir por 2 desse lado. Tá? Então, esse aqui, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3x menos 5 é 3x menos 5. E 14 dividido por 2 é 7. Agora eu vou somar 5 dos dois lados. Eu vou somar 5 aqui. Vou somar 5 aqui. E aí eu vou ficar com 3x. 5 menos 5 é 0. 7 mais 5 é 12. Então, que número que vezes 3 dá 12? 4, né? Se você preferir, você divide por 3 aqui. Divide por 3 aqui. 3 dividido por 3 dá x. 12 dividido por 3 dá 4. Acertou, moça. É isso aí. X igual a 4. E a J? Deu quanto? Não entendi. A J deu quanto? Eu achei 10, professor. 10. Quem mais achou alguma coisa? 8. 8? Esse aqui tá com cara de 8. Ó, 2x menos 1 dividido por 5 igual a 3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar por 5 aqui e multiplicar por 5 aqui. Tá? O que vai acontecer aqui? Esse 5 vai cancelar com esse 5. 5 dividido por 5 dá 1. Sobra 2x menos 1, porque todo número vezes 1 é ele mesmo. E 3 vezes 5 dá 15. Agora eu vou somar um dos dois lados. Soma um aqui, soma um aqui. Então, vai ficar 2x. 1 menos 1 vai dar 0. 15 mais 1, 16. Então, que número que vezes 2 dá 16? Igual a 8. 16. Aqui x igual a 8. Pessoal, não se aprende matemática assistindo vídeo. Tá? Eu fiz aqui algumas, mas o seu papel é refazer as que você errou pelo menos 3 vezes. O aluno só vai ser bom em matemática se ele praticar. E esse ano a gente vai aprender a resolver equações do segundo grau. Como é que você vai resolver equação do segundo grau se você não consegue resolver nem do primeiro grau? Pensa nisso. Ensino médio tá aí, só cai isso aí no ensino médio. Professor, eu fiz de outra maneira. Assim, como é que você fez? Você fez a distributiva? Chuveirinho? Foi. Não, como é que você fez? Desculpa. Eu peguei o 5, né? Como tá dividindo, aí eu coloquei para multiplicar. Eu coloquei 5 vezes 2, 10.
Aí 5 vezes 5. Ou 5 vezes 1. Eu fiz a distributiva. Ah, tá. Você multiplicou por 5, só que aqui, ó, bem aqui, deixa eu mostrar. Você fez o chuveirinho aqui, ó. Né? Ele ficou 10x menos 5, né? Igual a 15 sobre 5. Mas dá na mesma. Dá na mesma. Só que aí você faz mais conta, viu? O problema é que você faz mais conta. Eu já corto os 5 aqui, que aí já elimina as contas. Tá? Depois você tenta ver da minha maneira aqui, ó. E aí você compara as duas, qual que você achou melhor. E aí você faz a que você achar melhor, beleza? Tá bom. O importante é achar o resultado certinho. Beleza? Lá no... Quem assistiu o vídeo vai lembrar dessa parte aqui. Lá no vídeo, eu falei uma coisa muito importante. Por incrível que pareça, a parte mais difícil da matemática não é isso aqui, ó. Não é essas contas não, viu, gente? Isso aqui, se você aprender rapidinho, você faz todas. A parte mais difícil da matemática é quando você tem um problema que nem esse aqui e você tem que resolver ele de maneira matemática. Tá? Então, ó. Um grupo de amigos acabou de comer uma pizza. Se cada um der 8, faltarão... Se cada um der R$8, faltarão R$2,50 para pagar a pizza. E se cada um der R$9, sobrará R$3,50. Qual é o preço da pizza? Lá no vídeo, eu não vou explicar isso aqui não, porque eu expliquei lá com todos os detalhes possíveis. Mas lá no vídeo eu explico como se monta isso aqui. Como você faz para montar isso aqui. Para achar a resposta. O raciocínio matemático, tá? Então dá uma olhada lá. Assista. Quer dizer, quem assistiu, se tiver alguma dúvida, me fala aqui. Mas é a parte que não tem. Ô, diga. Não, eu disse que eu não tive. Essa aí do raciocínio lógico é mó legal. Jesus. Tá, então isso aqui, ó, gente, por favor, dê uma olhada no vídeo dessa questão aqui, por favor. Tá? Por favor, assista ao vídeo. Tá? É muito importante, porque não adianta, ó, fazer uma comparação. Ah, não, eu fiz isso no último vídeo da aula de conjuntos. Vocês lembram da comparação que eu fiz sobre música e partitura? Sim. Que a gente estava filosofando sobre partitura é música. Quer dizer, aquelas notas musicais tudo bonita lá. Aquilo é considerado música? Uns acharam que sim, outros acharam que não. E eu tentei explicar esse questionamento assim, de que a música, o som, o sentimento musical só acontece quando o músico ele toca o instrumento. Enquanto o instrumento estiver parado e as notas estiverem no papel, aquilo não é música. Aquilo só vai ser música se você executar. Então aqui é a mesma coisa. Esses símbolos aqui, essas contas, é a partitura. A música da matemática é esse problema. Então, quando você consegue resolver esse problema, é sinal que você está fazendo matemática. Tá? É como se você estivesse tocando matemática. Então, não adianta nada saber fazer essas operações aqui, se quando você chega no problema, você não sabe transformar isso aqui para a linguagem da matemática e resolver. Tá? É mais ou menos isso que eu queria que vocês pensassem aí, tá? Filosofassem em casa depois que acabasse a aula. Pensa no que eu falei aqui. O Kelvin já acabou de citar. Esse é um problema de raciocínio lógico, eu também não vou fazer aqui, mas ele é bastante interessante, que ele quer saber quanto que vale cada um dos desenhos dessas somas. Quanto que vale a soma? Cada um dos desenhos dessas somas. Então ele quer saber quanto que vale um sininho, quanto que vale um chifrinho, quanto que vale uma bombinha, quanto que vale uma liguinha e quanto que vale esses negócios verdes aí. Beleza? Aqui é uma coisa muito interessante também. Vocês aprenderam, quando se tem uma equação com letra, esse valor é um valor desconhecido, uma incógnita. Mas existe um outro contexto na matemática que o x ele não é incógnita, ele é chamado de variável. Como o próprio nome já diz, variável é aquilo que Varia? Variável é Nossa, aquilo que varia. Né? Variável é aquilo que varia, aquilo que vai variar. Então, o x
o x vai ter uma hora que vai ser 3, o x vai ter uma hora que vai ser 30, o x vai ter uma hora que vai ser 0,5, o x vai ter uma hora que vai ser menos π. Então, e a gente vai usar as mesmas linguagens da álgebra que a gente está vendo até agora. E aonde que se usa muito variável? Em fórmulas matemáticas nas ciências. Então, por exemplo, um médico, ele usa fórmulas para dosagem de medicamentos. Um engenheiro, ele usa fórmulas para construção de pontes e prédios e etc, e casas. Agora, se ele for construir um prédio, aquelas variáveis, aquelas fórmulas, vai ser um valor. Mas se ele for construir uma casa, já vai mudar os valores das variáveis. Então, aquele x, aquele y, eles vão variar, tá? O economista também. Então, eu trouxe um exemplozinho que eu falo lá no vídeo, só para você entender. A Renata, ela tem uma horta, e essa horta é na forma de um retângulo. Retangular. E ela fala que o comprimento é 6 metros, e ela ainda não decidiu a largura. Eu vou chamar de x. Ela tem 22 metros de tela. Ela quer cercar, com a tela vermelha aqui, ela quer cercar a horta dela. E ela tem 22 metros de tela. A pergunta, se a largura da horta for 5,5 metros, a tela vai ser suficiente? Então aqui ela está dando um valor para a largura. Mas esse valor ele pode variar. Não é uma coisa fixa, parada. Estão entendendo? Por isso que chama variável. Então, a ideia aqui é de usar perímetro. Por que perímetro? É a soma dos lados. E aí, se eu somar os lados, eu vou ter a quantidade de tela que eu vou usar. Tudo bem? Então, se eu somar aqui x mais 6 mais 6, eu vou ter o perímetro da horta. X mais x é 2x. 6 mais 6 é 12. Aí ela fala assim, que o x, 5,5. Então, se ela usa 5,5, quanto que vai dar essa expressãozinha? Isso que vai dar 11, vai dar 23. Então, ela vai conseguir cercar a horta, se ela usar a largura 5,5, ela vai conseguir cercar a horta com 22 metros de tela? Sim ou não? Não, vai ficar faltando 1 metro. Exatamente. O que ela deveria fazer para conseguir cercar a horta? Tirar meio metro de cada lado. No mínimo, né? Sim. No mínimo, porque ela pode tirar mais. Então, a resposta desse problema aqui seria assim, que o x ele tem que ser menor ou igual a 5 e maior que 0, no mínimo. Tá? Então, x é um número, pertence aos reais, tal que isso aqui aconteça. Tá? Então, o x pode ser 1? Pode. X pode ser 2? Pode. X pode ser 0,1? Pode. X pode ser π? Pode. O x só não pode ser maior que 5. Entenderam isso aí? Sim. Então, nesse contexto, o x é variável, porque ele vai variar entre 0 e 5. Não vai ter uma resposta fixa. Tá? Aqui tem um problema do cubo, eu explico lá no vídeo. Então, aqui, por exemplo, olha só essa aqui, ó. Numa doceria está fixado o seguinte tabela, ó. Uma bala, 16 centavos. 2 balas, 32 centavos. 3 balas, 48 centavos. Então, existe um padrão aqui. A pergunta é, qual é o preço a pagar numa compra de 9 balas? Tá? 44. Não precisa fazer nada, né? Quantas balas podem ser compradas com 1,12?
7. 7. Tá lá na tabela. É possível gastar exatamente 75 centavos de bala? Não, chega mais perto. É o. Não. Ele usa a palavra, olha só, Kevin, ele usa a palavra exatamente. Então, exatamente. Letra D. Quais seriam os preços da tabela se cada bala custasse 15 centavos? Uma bala seria 15 centavos, duas seria 30 centavos, 3 seriam 45, 4 seriam 0,60, 5 seriam 0,75, 6 seriam Exatamente. 0,90. Exatamente. Aqui não pergunto, mas dá para a gente descobrir uma fórmula que relaciona o preço a pagar, ele se relaciona com o número de balas. Vocês conseguem achar uma fórmula para isso? Por exemplo, se eu chamar o preço a pagar de Y e o número a pagar de X, você consegue criar uma fórmula matemática para isso? Para essa relação? Dois y é igual a 2x? 2y igual a 2x? Não, porque eu posso dividir por 2 dos dois lados, eu tenho que y igual a x. Ou seja, se eu compro uma bala, eu tinha que pagar R$1. Se eu compro 2 balas, eu tinha que pagar R$2. E não é o que está acontecendo. Mas foi um excelente palpite, assim, um chute, né? Um palpite. É isso mesmo. Então, pessoal, veja, essa matéria, apesar de ser do 8º ano, isso que eu estou explicando para vocês já é do 9º ano e vai despencar no ensino médio, que é uma matéria chamada funções. Então, já estou introduzindo aqui a ideia de funções para vocês. O que é função? Eu relacionar duas coisas aqui. Eu estou relacionando o número de balas com o preço a pagar. Existe uma relação entre elas, que é dada por uma expressão algébrica. Ó, se for uma bala, gente, dá 0,16. E se for 2 balas, dá 0,32. O que aconteceu aqui? Ó? 2 balas, o que aconteceu aqui? Pensa. Se for 3 balas, 0,48. Está acontecendo alguma coisa. Olha isso aqui também. Está mostrando aqui uma coisa bem legal. O que está acontecendo? Está aumentando o 16 a cada bala mais. E como é que eu escrevo isso matematicamente? Entendeu? É isso que eu quero que vocês pensem. É a pergunta da próxima questão. É o que cai, o que vocês vão aprender esse ano sobre funções. Vocês já estão aprendendo agora comigo, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Ó, o preço a pagar, o preço de uma bala é igual a 0,16. O preço a pagar de 2 balas é igual a 0,32. Esse 0,32 ele pode ser pensado em alguma coisa em relação ao preço de uma bala? Você consegue achar alguma coisa do 32 que lembra o 16? 32 é o dobro de 16. O dobro, ou seja, 2 vezes 0,16. E o preço de 3 balas seria 3 vezes o quê? 16. Então, olha só. O número de balas está em função da quantidade, o preço a pagar está em função da quantidade que eu compro vezes 0,16, correto? Então, o preço a pagar de qualquer quantidade Y será igual a o número de balas, que eu não sei, eu chamo de X, vezes 0,16.
essa é a resposta que eu estava perguntando. O X representa o número de balas e o Y representa o preço a se pagar. Vamos fazer um teste? Troca o X por 7. Então, X igual a 7. Eu estou variando o X para 7, ou seja, estou comprando 7 balas. Então, Y vai ser igual a 7 vezes 0,16, que dá exatamente 1,12. Se você olhar na tabela, esse valor aqui. Tá? Então, agora, pega esse raciocínio das expressões aqui da função, tudo na vida, tudo da informática usa essa linguagem aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Por isso que quem sabe matemática se dá bem na programação e não fica sem emprego. Porque se você vai criar qualquer joguinho, qualquer fórmula, se você vai criar qualquer programa, tipo, o cara que inventou o iFood, por exemplo, ele tinha que usar funções. Por quê? O cara que criou o Uber, já andaram de Uber, gente? Quem é chique aí, já andou de Uber? Pior que eu nunca andei. Tá, Uber. O cara quando vai calcular o Uber, tem várias fórmulas matemáticas que nem essa para saber o quanto que você deve pagar para você ir até, sei lá, no hospital, no shopping, não sei. Então, tudo tem matemática. Tá? E a matemática é bem simples de entender. Essa matemática mesmo aqui, viu? Aí depois o cara só tem que aprender a programar. Mas é isso aí. A questão 10 é a mesma coisa, ele pede a expressão na letra A, então não vou fazer, mas é a mesma coisa que eu expliquei aqui, eu vou deixar vocês pensarem. Tá? E aí aqui tem o que é uma expressão algébrica, né? É uma expressão matemática que contém letras, números e operações. Então, a expressão é diferente da equação. Tá? Então, a expressão é diferente da equação. Por quê? Qual a diferença que tem na expressão para a equação? O que você consegue achar de diferente de uma expressão que a equação tem e que a expressão não tem, por exemplo? A gente acabou de estudar a equação, gente. Assim. O que a equação tem que a expressão não tem, que ela nos torna diferente, por exemplo? Ela não tem a variável. Igualdade. Exatamente. A expressão não precisa de igualdade. Então, a equação sempre vai ter assim, tipo, 4a ao cubo igual a 16. Então, aqui eu sempre estou fazendo uma comparação. A expressão não. A expressão eu estou apenas me expressando. Eu só quero falar coisas do dia a dia na linguagem da matemática. Tá? Então, a expressão é você se expressar de uma maneira matemática. Não necessariamente ter uma resposta. Tá? Por exemplo, lá no vídeo eu falo, quantas rodas há em 2 carros? E você tem que estudar a expressão para você ficar bom em função. Porque você só vai achar as funções se você souber escrevê-las na forma de expressão. Então, por exemplo, um carro tem 4 rodas. 2 carros vão ter quantas rodas? 8. Vão ter 8, mas a ideia é eu pegar o número de rodas vezes número de carros vezes 2, não é? Ó, um carro tem 4, 2 carros vai ter 4 vezes 2. Entenderam? Letra B. 3 carros. Professor, funções a gente vai começar a aprender no 9º ano ou no primeiro? No 9º ano, mas eu já estou ensinando aqui, no caso. Sim. 8 carros. Vão ter quantas rodas? Então, vai ser 4 vezes 8. 8. E se for X carros? 4 vezes X? Isso. Perfeito. Então, o aluno, pessoal, ele faz essa fácil. Ele faz essa fácil. Quando ele chega aqui, ele trava.
ele trava. Eu fiquei muito feliz de vocês rapidamente acertar. X carros 4 vezes X. Por quê? Eu não sei a quantidade de carros, eu chamo de X, então vai ser 4 vezes a quantidade de carros que eu chamo de X. Perfeito. Isso eu tenho, sei lá, 90% dos alunos do ensino médio saem sem saber fazer isso, a transformar esses raciocínios. Então, pessoal, é isso aí. Tá? Então, aqui tem um probleminha também 12, que é a mesma coisa sobre isso. Aqui também a questão 13 é a mesma coisa que você tem que pensar. Aqui, por exemplo, aqui é o contrário. Ele quer saber na linguagem corrente. Na nossa linguagem, o que seria essa expressão aqui, ó. Se X é a idade do Paulo, o que seria 2X? Na nossa linguagem. O dobro da O dobro da idade dele. O dobro, né? O dobro da idade. Não é para fazer conta, não é nada, tá? É só isso mesmo, ó. Tá? Então, é isso que você entendeu o significado das coisas. Essa questão aqui é a mesma coisa também, ó. Para cada figura, vou fazer aqui a relação, a letra A dessa figura aqui, ó. Escreva as fórmulas que permitem calcular os perímetros. Então, o perímetro, né, é a soma de todos os lados. Então, essa figura aqui tem quantos lados, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual que vai ser o perímetro? A soma de todos os lados. Essa figura que eu acabei de... Qual que vai ser o perímetro? A vezes 6. A vezes 6. Eu ia Ou falar 6A. 6x. O Só que- símbolo do perímetro geralmente é assim, ó. Não. 6x, 6x, se aqui fosse x, ó. Se aqui fosse x, aí seria 6x, mas é A, né? Ah, professor, só sei fazer com Eu falei x. o A como se fosse x. É que nem lá na primeira série. A professora ensina a somar maçã. 3 maçãs mais 2 maçãs dá 5 maçãs. Aí, ó, a professora, problema. 3 bananas. Ah, não, professora, só sei somar maçã. Banana, não sei, não. Menino pequeno é de jeito. Então, qual é o valor numérico? Agora, é sobre valor numérico. Tá? Depois que você tem a expressãozinha aqui, pessoal, que a gente montou, eu posso atribuir valores numéricos. Ou seja, eu posso falar assim, quanto que vale o x. É o caso aqui dessa situação. Por exemplo, ele está falando aqui o seguinte, que a expressão é a ao quadrado menos 2b. E o professor fala, qual o valor numérico dessa expressão quando o a é 3 e o b é 5? Aí o aluno fala, fácil. Basta substituir o a por 3 e o b por 5. E aí você faz a conta. Entenderam como é que faz o valor numérico? Ele vai aqui, ó. Se o a é 3, ele bota o a aqui, o 3, e ele bota o b 5 e faz a continha. Vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem aqui. Por exemplo, vou fazer a letra B. A expressão é 3x mais 1. E ele quer saber o valor numérico quando x igual a 5. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 3 vezes... 3 vezes... Vou dormir também, gente. Tá todo mundo dormindo, eu vou dormir também. Vai ficar 3 vezes... Vou encerrar a aula. Não tem mais ninguém na aula? Posso 3 encerrar? vezes 5. 3 vezes 5. Por quê? Porque o x é 5. Isso é valor numérico, tá? 3 vezes 5, 15. 15 mais 1, 16. Então, o valor numérico da expressão 3x mais 1, quando x é 5, é 16. Esse é o valor numérico da expressão. Pessoal, quer que eu encerre a aula por aqui? Tem muita coisa ainda que é importante, mas eu estou vendo que não tem mais ninguém na aula participando. Eu vou encerrar. Eu não vou ficar falando mais à toa, não. Você quer aula para tirar dúvida. Você quer aula para ter, não, para ficar calado, não. A aula que é eu já gravei.
Ó, calcule o valor numérico das expressões. Ó, esse aqui você vai substituir por o valor que ele está falando aqui. Eu não vou fazer, não. Qualquer coisa vocês... Aqui é a mesma coisa, só que com fração, para ficar mais divertido. Aí tem que fazer MMC, essas coisas e tal. Aqui, pessoal, lá no vídeo eu faço uma dessa e eu explico. Para resolver uma equação de segundo grau, os professores eles ensinam usando uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara. E lá tem um cara chamado delta. O delta geralmente é b ao quadrado menos 4ac. E aí eu já estou introduzindo para vocês aqui a raiz quadrada de delta. A gente vai usar lá na frente. Então, essa fórmula aqui, ó, você vai sair do nono ano tendo que decorar ela. Eu não ensino decorando, não, mas acaba que decora, de tanto fazer. Professor? Oi. Às vezes assim eu não entendo muito bem essa coisa de Bhaskara. Eu sempre me perguntei por que eles fizeram isso, porque eu acho meio sem sentido. Bom, bem, primeiro, eu posso só fazer uma correção que todo mundo erra, inclusive a maioria dos professores. Só no Brasil que chama fórmula de Bhaskara, viu? Nem na Índia, onde o Bhaskara nasceu, chama fórmula de Bhaskara, porque não foi ele que criou isso. Não foi. Então, na matemática, uma fórmula só leva o nome da pessoa se foi ela que criou. E aí, no mundo todo, a gente fala fórmula de resolução da equação do segundo grau. Tudo bem? Mas é isso aí, você não deveria saber, não. Isso aí é só uma curiosidade mesmo. Todo mundo entendeu a dúvida da minha amiga? Ela disse que não faz sentido porque que... Isso não faz sentido, aprender essas coisas. Foi isso mesmo que você perguntou? Eu não entendi bem. Acho que sim. É porque, assim, às vezes, por que a gente usa a fórmula de Bhaskara? Qual é o motivo? Ah, agora ficou melhor a sua pergunta. Qual é o motivo de usar a fórmula de Bhaskara? O motivo é o seguinte. Olha só. Quando eu quero resolver uma equação polinomial do primeiro grau, ou seja, uma equação do tipo ax mais b igual a zero, eu resolvo ela de cabeça. Fazendo continha. Foi o que a gente fez no começo da aula aqui, ó. Todas essas equações que a gente resolveu no começo aqui, ó, essas aqui, pelo método da balança, são equações do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque o x, o expoente maior, é 1. Tudo bem? A gente não precisa nem usar a fórmula, a gente faz usando o método da balança. Tranquilo até aí? Equação do primeiro grau? Sim. Equação do primeiro grau a gente faz usando a lógica ali das balanças. Quando chega na equação do segundo grau, a equação do segundo grau é uma equação assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ok? Quando que ela surgiu? Quando? Há 10.000 anos atrás. 10.000 anos atrás. Os babilônios. E a motivação deles não tem nada a ver com hoje, mas eles queriam resolver problemas já da matemática. Só que eles resolviam, mas eles dava certo. Mas não existia a fórmula de Bhaskara ainda não, a fórmula de resolução da equação de segundo grau não. E a matemática foi evoluindo. Então, a sua pergunta é o seguinte: para que a gente aprende essa equação? Para resolver equações desse tipo aqui, ó. Que são essas que eu circulei. Equação desse tipo sai por essa forma, entendeu? Agora, por que eu tenho que aprender essa forma? Porque tem problemas que você vai ver no ensino médio de física, de química e de matemática que só sai usando resolução dessa forma. Tá? Por exemplo, quando você joga um objeto, ele faz essa trajetória. Tá? Essa trajetória, ela é regida por essa fórmula aqui, ó. Uma equação de segundo grau. Vou escrever a fórmula, não. Ela é regida por uma equação de segundo grau. Então, todo problema de física lá, um cara jogou uma bola, você vai resolver, você tem que usar isso aqui. Tá? Essa fórmula está na natureza, na física. Seria uma resposta... Não sei se foi suficiente, você entendeu? Mais ou menos. E também teve outra dúvida que eu tive. Não, Só porque... Calma,
vamos responder primeiro a primeira pergunta, mais ou menos. Eu quero ser bem direto, eu quero ser preciso. O que você não entendeu? Só para eu dar a primeira resposta, só para eu me fazer mais claro. Deixa eu formular aqui. Por que eu uso a Bhaskara, entende? Deixa eu pensar direito aqui. Então, a resposta é por que usa a Bhaskara? Para resolver a equação do segundo grau. Ela basicamente foi Só do segundo? Só do segundo. Não, só do segundo. Só usa para resolver a equação do segundo grau. Na verdade, eu não vou ensinar para vocês usando Bhaskara, não. Eu vou ensinar completando quadrado. Depois eu vou apresentar Bhaskara para quem quiser, mas eu não ensino Bhaskara, por exemplo. Eu não gosto. Eu acho meio paia, mas eu vou ensinar. Entendeu? Mas o objetivo é... Oi, diga. É porque ano passado, às vezes eu não, sabe, não importava muito. Aí eu lembro que tinha aquela atividade do Khan Academy. Sim. Aí, aí apareciam umas coisas muito doidas pra mim. O que é isso? Resolvendo. Aí, por exemplo, eu pegava sei lá, um exercício já feito e eu copiava. Sim. Aí, nossa, isso aqui tem 2 resultados, um positivo e negativo, e, eu não entendia nada. E, acho que mês passado eu descobri que eu tava estudando Bhaskara. Eu nem sabia o que eu tava estudando, entendeu? Sim, Tinha muita dúvida. Sim. Mas, na verdade, você tem que desencanar dessa coisa de Bhaskara, assim, da fórmula. É aquela crítica que eu estava fazendo agora das equações. O estudante está muito preocupado, às vezes, em decorar métodos, por exemplo, a saber. Lembra que eu acabei de falar das equações, por exemplo, menos 4 igual a 10, aí o tal do passa para lá? São métodos, isso é um macete, né? Então, o estudante está muito preocupado em saber essas coisas e não saber o significado delas. É a mesma coisa que desencana esse negócio de Bhaskara. Tipo assim, a fórmula em si ela não vai servir para nada na sua vida. Para nada. Só vai servir se você souber o porquê usar, o para quê, que é no caso que eu estou querendo responder a sua pergunta, que foi muito interessante. É aprender a resolver equações do segundo grau. Entendeu? Então, no ensino médio, a gente aprende a resolver equações do primeiro grau e equações do segundo grau. Tá? Aí existe fórmula para a equação do terceiro grau, mas não aprende no ensino médio. E do quarto grau, existem algumas fórmulas. A partir do quinto grau, não existe fórmula nenhuma na matemática. Um cara chamado Galois provou isso. Um matemático chamado Galois, Galois, em francês, ele provou que não existem fórmulas fechadas para equações do quinto grau para cima. Certo? Por que não tem? Ele provou matematicamente que não tem. A matemática dele é tão abstrata, tão difícil, tão profunda, que é impossível de explicar para vocês aqui agora. Mas eu vou falar um pouquinho da vida dele. Ele começou a aprender matemática com 17 anos e morreu com 21. E nesse período aqui, só de 4, 5 anos mais ou menos, ele desenvolveu uma matemática tão profunda que eu estudo matemática há não sei quantos anos e ainda não peguei nem 10% da teoria dele. Ele morreu num duelo. História da matemática interessante. Foi um duelo de matemática? Não, foi num duelo em defesa da própria honra. Uns dizem que era por causa de mulher, outros dizem que foi um golpe político. Mas o que se sabe é que ele morreu num duelo. Tomara que seja um golpe político. Morrer num duelo por uma mulher, não sei se vale muito a pena. Pois é, mas é o que acontece que toda essa teoria ele escreveu na noite em que ele morreu. Ou seja, ele sabia que ia duelar às 6 horas da manhã, então ele pegou meia-noite em uma pena, um lápis e começou a escrever toda a teoria dele. E aí acharam depois de alguns anos, e aí descobriu que ele era um gênio. Só que ele morreu sem essa fama. Ele tentou publicar as ideias dele num concurso na França, alguns anos antes. E olha o que aconteceu 2 vezes. A primeira vez foi rejeitado, porque era muito abstrato. E na segunda vez, o cara que pegou o projeto dele, deixou na gaveta e esqueceu de publicar. Ele morreu, o cara. E aí, nenhuma das 2 vezes, ele teve chance de... Aí ele ficou frustrado, começou a achar que estava sendo perseguido. E aí mataram ele. Não sei se foi por mulher ou por político. É isso. 1 minuto de silêncio.
Então é isso, pessoal. Agora que essa parte aqui também é muito importante, lá no vídeo eu explico em detalhes. Eu não vou dar muito detalhe aqui, não. Eu falo como é que você soma monômios, polinômios, e a próxima aula vai ser só sobre polinômios. Então, se não souber fazer isso aqui, tá? A coisa vai complicar. Tá? Então, por exemplo, essa questão 29 aqui, ó, que seriam monômios termos semelhantes. Termos semelhantes. A gente só pode somar monômios quando eles são semelhantes, tá? Então, por exemplo, o termo semelhante está escrito até aqui. Oi, diga. Oi. O termo semelhante é quando eles têm a mesma idêntica parte literal. Ou seja, a parte da letra mesma. Por exemplo, 5xy. Quem que seria semelhante a 5xy? Procura aí nessa tabelinha aqui da questão 29. 2xy. Então, eles são semelhantes. Quem mais? Menos 4yx. Menos 4yx. Porque a ordem não faz diferença, viu, gente? A propriedade comutativa. Tem mais algum? Tem que ter elevado ao quadrado. Vale também? Não. Tem que ser ao quadrado, já é diferente. Então, essa questão está dizendo assim, separa em grupos. Ó. Então, esse aqui seria o primeiro grupo. 9x. Tem alguém semelhante a 9x? Menos 3x. Mais alguém? O 7x ao quadrado conta? Não. Quadrado não é semelhante. Tem que ser a mesma parte literal. 7x ao quadrado. Tem alguém semelhante? Menos 6x ao quadrado. Menos Mais alguém? 3x ao quadrado. Mais alguém? Beleza? Vocês fazem o resto, tá ok? Importante é entender o que é ser semelhante. Vocês entenderam? Sim. Porque, olha só, a gente só faz a operação quando os termos são semelhantes. Tá? Vou fazer essa aqui, ó. Essa questão 32 aqui, por exemplo. Ó. Letra B. Eu tenho menos 7x menos x. Quanto que dá isso? Ó, primeira coisa que você tem que saber é que quando tiver só a letra, sempre vai ter um número aqui. Que número é esse? 1. Então, aqui, na verdade, você vai fazer o seguinte, você vai manter a parte literal e vai fazer a conta com os coeficientes. Então, eu estou devendo 7x e eu estou devendo 1x, então eu fico devendo quanto? 8. Então, a resposta é menos 8x. Tá? Fazer a letra F. Eu tenho 15A mais 10 menos 3A. Então, a primeira coisa é eu organizar isso aqui. Eu vou colocar os termos semelhantes, um ao lado do outro. Então, eu troquei de lugar o 10 com menos 3, beleza? Beleza. E agora, quanto que vai dar isso aqui? Ó? 15A menos 3A. 12A. Mais 10. E aí, o que eu faço agora? Deixa assim? Deixa assim, porque eles não são semelhantes. Beleza? Entenderam? Sim. Entendi. Última coisa aqui que eu esqueci de falar, eu falo lá no vídeo, por isso que eu esqueci de falar aqui. É sobre a diferença de monômio para polinômio. Tá? Então, monômio é quando tem só um termo, por exemplo, 2xy. Polinômio é quando tem mais de um termo. Ou seja, tem sinal de mais e de menos.
Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui 2xy menos 3xy. Então, eu tenho dois termos, estão vendo? Está separado pelo sinal de menos. Eu posso ter, por exemplo, t menos 4t mais 5t. Eu vou botar um quadrado aqui, um cubo aqui. Vou botar um cubo aqui também, só para diferenciar. Entenderam? A mais A ao quadrado. Quando é em fração, a gente teria que fazer aquele negócio lá, transformar os denominadores e deixar iguais? Sim, se tiver que somar, sim, sempre. Os denominadores iguais. Ah, tá. Perfeito. Ó, entenderam o que é um monômio? Monômio é quando tem só um. Se tiver mais de um, é polinômio. Só que os dois primeiros têm nomes especiais, tá? Se tiver só dois, ele será chamado de binômio. Bi, prefixo 2. Se tiver 3, vai ser chamado de trinômio. Então, esses dois a gente vai estudar na próxima aula bem aprofundada. E passou de 3, aí chama de polinômio. Se tiver 5 é polinômio. Se tiver 4, 10 é polinômio. Mas se tiver só 2, é binômio. Só que também é polinômio, tá? Só que tem um nome especial porque a gente estuda separado. Tá bom? Beleza? Beleza. E aí, pessoal, na multiplicação é um pouquinho mais fácil, só que os alunos costumam errar. Por exemplo, na letra B aqui, ó, na multiplicação, eu tenho 2x ao cubo vezes 2x ao cubo. Na multiplicação, a gente pode multiplicar quando eles não são semelhantes, tá? Na multiplicação, a gente pode fazer isso, apesar de que nesses exercícios todos são semelhantes. Então, o que acontece? Eu posso trocar a ordem deles, usar a propriedade comutativa. Eu posso fazer isso aqui assim. 2 vezes 2 vezes x ao cubo vezes x ao cubo. Tá? Eu posso fazer isso, não posso? Não posso. 3 vezes 4 vezes 5. Isso não é a mesma coisa que 3 vezes 5 vezes 4? Não posso fazer isso? Sim. A ordem, ó. Tá multiplicando aqui, tá multiplicando aqui, tá multiplicando aqui, eu só troquei a ordem. Então, ó, 2 vezes 2 e x ao cubo vezes x ao cubo. Aí a gente estudou uma semana só essas coisas. 2 vezes 2 dá 4. X ao cubo vezes x ao cubo conserva a base e somos expoentes. Então, a gente vai precisar da matéria das primeiras semanas, ó. Tá? Então, tudo que a gente está aprendendo vai ser importante. Tá? Então, na multiplicação, na divisão. É isso. Deixa eu ver aqui. Vou aplicar uma coisa de geometria, só para dizer que eu trabalhei com a geometria aqui, que é importante. Então, olha só, escreva a expressão que representa a área do retângulo amarelo. Então, B para A. Qual que é a área do retângulo amarelo? 5 vezes 3x. É a base, que é 5, vezes a altura, que é 3x. Quanto que dá isso aí? 5 vezes 3x. 15x. Quanto? 15x. Beleza? Letra B. Escreva a expressão que representa a área do retângulo azul. É quanto? 4x vezes 3x vezes 3x. Dá quanto isso? 12x. 12x. Tá errado. Ó, dá 12x ao quadrado. Porque eu tenho um aqui, eu tenho um aqui. É porque eu fiz direto, mas ó, ficaria 4 vezes 3 vezes x vezes x. Então conserva a base, somos expoentes, ó. Não pode errar isso não, gente. 4x vezes 3x dá 12x ao quadrado, não dá 12x não. Desculpa, professor.
Desculpado. Escreva a expressão que representa a soma da área azul com amarelo. 15x mais 12x ao quadrado. Exato, vai ficar 15x mais 12x ao quadrado. Isso aqui é o quê? É um monômio, binômio, trinômio ou polinômio? Hã? Binômio. Beleza. Agora, letra D. Calcule 3x vezes 4x mais 5. Antes de calcular isso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que significa essa expressão da letra D? Alguém consegue matar? O que significa a expressão da letra D? Qual o significado? Não, pera. O que é 3x? O que é 4x mais 5? Na figura, olha lá. 4 vezes um número mais 5, aí você pega esse resultado e multiplica 3 vezes pelo mesmo número do início. Não, mas o que significa ele neste desenho? A altura do retângulo azul vezes Oi? Significa o quê? a altura do retângulo azul vezes a base do retângulo azul mais a base do retângulo amarelo. Não. E sim, mas isso significa o quê? Tá quase. Não tá errado, não. A altura. A altura não, o tamanho total, a área. Isso. Isso. Ó, o 3x não é a altura do retângulo? E 4x mais 5 não é a base do retângulo todão, do grandão, do retângulo maior de todos? Sim. Certo? Então, isso significa, então, a área do retângulo maior de todos. Significa a área, né? Mas essa área não é igual à soma da área amarela com a área azul? Então, quando eu fizer a conta, a resposta tem que dar isso aqui, ó. Porque a área da soma é igual à distributividade. É isso que eu queria que você respondesse. Parabéns, ó. Vamos fazer essa conta aqui. Como é que eu faço essa conta? Como é que eu faço essa... Usar o famoso chuveirinho? Isso, chuveirinho, ó. 3x vezes 4x e 3x vezes 5. Então fica 3x vezes 4x e mais, porque aqui é positivo, 3x vezes 5. Respira antes de responder. Quanto que é 3x vezes 4x? 12x. Não, pedi para respirar. 2x ao quadrado. Não esquece do x aqui não, gente. Ó, x vezes x é x ao quadrado. Eu falei, professor, eu acertei dessa vez. Eu mandei respirar. Aqui, 3x vezes 5. 15. Você pode mudar a ordem do 5, né? Então fica 15 e o quê? X. Só x. Ó, não deu a mesma coisa, ó? Só mudou a ordem, mas é a mesma coisa. A ordem não faz diferença. Isso aqui é igual a esse aqui, né? E a gente consegue somar esses dois para dar uma resposta aí? Não, para aqui. Porque eles não são semelhantes. Eles não têm a mesma parte literal. Por isso que a gente estudou aquela coisa de valor numérico. Porque aí, dependendo do valor do x, que é uma variável, a gente acha a questão da área do retângulo, entendeu? Não tem um valor específico, ele é variável. Letra E. Compare o resultado obtido nos últimos itens. É o que a gente fez aqui. A área do retângulo maior é igual à área das partes do retângulo. Faz todo sentido, né? Vocês entenderam a letra E? A resposta da letra E? A área das partes de um retângulo tem que ser igual à área total desse retângulo. Seria mais ou menos isso. A resposta. Essa questão 56 é fácil. E aí, pessoal, isso aqui, tudo que a gente fez é para dar a ideia da multiplicação. Tá? Então, quando eu quero multiplicar polinômios, por exemplo, eu quero multiplicar A mais 5
vezes B mais 2. O que é A mais 5? É um retângulo que tem um lado A e um lado 5, somado. E o que é B mais 2? É um retângulo que tem um lado B, que eu não sei quanto que vale, e um lado 2, somado. Quando eu multiplico eles, eu vou ter 4 partes. Eu vou ter 4 partes, ó. Cada um é um retângulo. A área desse retângulo é A vezes B, dá AB. Tudo bem? A área desse retângulo é 5B. A área desse aqui é 2 e equivale a 2A. E a área desse é 10, que é 2 vezes 5, 10. É a mesma coisa de fazer chuveirinho. Então, aqui eu tô dividido em duas visões. A visão geométrica, que é importantíssima. E a visão algébrica. Tá? Então tem que ter as duas visões. A gente está trabalhando com áreas. Então vamos fazer o chuveirinho aqui. Como é que eu faço chuveirinho quando tem esses dois termos? Eu faço o primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo. Então, vamos fazer primeiro com o primeiro. Quanto que é A vezes B? A vezes B é AB. Não tem o que fazer. Quanto que é A vezes 2? A vezes 2. A vezes 2 é A vezes 2, ou 2A. Quanto que é 5 vezes B? Ó, primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Agora é segundo com primeiro e segundo com segundo. Então decora isso aí. Decora essa musiquinha. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Segundo com primeiro, segundo com segundo. 5 vezes B dá quanto? 5 vezes B. 5B. Não é semelhante? 5B. E 5 vezes 2? Então, isso aqui é um polinômio. Tá? Então, quando eu multiplico dois binômios, eu posso ter um... Já. Eu faço isso no vídeo. Repare que cada monômio aqui tem um significado geométrico ali. Então, eu tenho 4 partes. Eu tenho 4 partes geométricas de áreas respectivas de retângulos. Nunca esqueça disso, tá ok? Na próxima aula, a gente vai ver muita geometria. Por isso que eu estou antecipando. Questão 60 é para fazer aquela continha lá. Então, é só para aplicar o chuveirinho, beleza? Primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Segundo com primeiro, segundo com segundo. Tranquilo? Tranquilo. Gente, tem que praticar isso aqui, viu? Tem que praticar. Por isso que eu coloquei até a letra H. A questão 61 eu fiz lá no vídeo. Tá explicada lá no vídeo, tá? E essa questão aqui eu não vou comentar não, porque a aula já está muito longa. É um desafiozinho, tá? Você dá uma olhada em casa. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Na aula de hoje? Não. Então é isso. Por hoje é isso aí. Tá? Estou encerrando a apresentação. E estou agora pelas dúvidas de vocês. Se alguém tem quase 2 horas de aula, quase, falta 10 minutos para ter 2 horas de aula, 15 minutos. Mas é isso, pessoal. Deixa eu só ver se eu pego as pessoas de surpresa aqui. Tem 25 pessoas. Vamos ver quem está assistindo mesmo. Eu quero que fale presente ou escreva no chat. Ana Júlia, tá aí? Presente. Eu vou começar pelo final. Yasmin Souza, tá aí? Vai que tô, professor. Nunca saiu. Wani, eu sei, eu vi. Wani tá aí? Se for Tawane, presente. Wani tá aí. A Sim. Vitória tá aí? Vitória. A Wani tá aqui, mandou um presente aqui, ó. Aqui. A Tawane tá aí, o cachorro dela também, né? Vitor Hugo tá aí? Vitor Hugo. Fala presente. Tiago tá aí? Thiago. Presente. Tainá tá aí? Tô aqui. Tawane tá aí, já disse. Richard?
Maria Luísa. Ele mandou no chat, o Richard. Tá. Maria Luísa. Marcos Vinícius, da S. Aqui. Luiz Felipe Silva. Opa. Tá aqui. Cauane. Presente. Cauane disse que não assistiu minha aula. Cassiele. É porque eu tive que sair, aí mas eu pensei que não chegar a tempo, aí eu cheguei. De boas. Cassiele. Cassiele. João Vitor. João Vitor Ferreira. Jéssica Jamile. Presente. Isaac Roberto. João Vitor mandou no chat. Beleza. Isaac Roberto. Mandou no chat também. Giovana Micaele. No chat também. Emerson Johnny. Camila. Presente. Beatriz. Presente. Então, estão praticamente todos aí, os 23 guerreiros ficaram até o final. E é isso, pessoal. Desejar a vocês uma ótima tarde. Mande dúvidas no Telegram, por gentileza. Não desista de estudar. E qualquer coisa, estamos aí, para tirar dúvida. Tá ok? Ok. Então é Obrigada, isso. professor. Por nada. Eu vou encerrar a gravação e um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até semana Tchau, que vem. professor. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.